daquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Então, tipo assim, Jesus tinha 5 testemunhos do fato de que suas afirmações eram verdadeiras, né? Então, o que Jesus falou? Jesus não falou acerca do pão vivo que desceu do céu, né? Então, como que nós colocaremos ali, né? A respeito de Jesus tinha 5 testemunhos dessas afirmações. Quais são elas? Essa que você leu aí, qual a afirmação que está nesse versículo que você leu? O que está afirmando aí? Eu sou o pão da vida. É, sou o pão da vida. Então, ele mesmo afirmou que eu sou o pão da vida que desceu do céu, né? Então, essa é a primeira afirmação verdadeira que ele disse, né? E o B, 5,36. Mas eu tenho maior testemunho do que o anterior, porque a obra que o Pai me deu para realizar, a mesma obra que eu faço testificam de mim, de que o Pai me enviou. Então, a obra do... O finalzinho, que você leu o finalzinho? Como que é o finalzinho? O Pai me enviou. E testifica de quem? De mim, né? Que o Pai me enviou, né? Então, como ficaria essa afirmação do 36? Então, ele está afirmando que foi o pai dele que enviou, né? Então essa é uma afirmação verdadeira. Agora, do 37 e 38. O Pai que me enviou, esse é mesmo que tem dado testemunho de mim. Jamais tenho ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. Também não tendes a sua palavra permanente em vós, porque não credes naquele a quem ele enviou. Então, aí mais ou menos igual do seu voto, né? Então ele está afirmando o quê? Ele está afirmando que ele veio do Pai, né? Então, o do seu voto está afirmando que o Pai enviou, e ele está afirmando que ele veio do Pai, né? Então, essa é a afirmação. A 39. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Então, aí Jesus está afirmando que as Escrituras testificam de quem? Dele mesmo, né? Então, tá falando, as Escrituras falam dele, né? Então, nós temos que entender assim, que quando nós temos que entender assim, ó, a maior vontade de Deus Pai era que o Filho fosse conhecido. A vontade do Pai é que o Filho fosse conhecido. Né? Você pode ver que o livro da lei fala do Filho, os Salmos falam do Filho, os profetas falaram do Filho. E toda a Bíblia, ela só tem uma intenção, revelar o Filho. Então, por quê? Porque no Filho consiste tudo aquilo que nós precisamos. Então, por isso que Jesus está dizendo, as Escrituras testificam de mim e vocês não querem vir a mim para ter vida eterna. Então, a vida eterna está relacionada com Cristo. Então, a Bíblia toda, quando você lê a Bíblia toda, a Bíblia está falando só de uma pessoa, só de Cristo. Né? E daquele que Cristo é. Então, todos os livros da Bíblia estavam falando de Cristo Cristo Rei, Cristo Sacerdote, Cristo isso, Cristo aquilo, tudo é falando de Cristo. Né? E o 8, 12, né, 14 e 18. É separado, professor? É separado, pode botar vírgula 12, 14 e 18. De novo, as palavras de Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Versículo 12. Respondeu Jesus e disse: pois que eu testifico de mim mesmo. O meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou. Mas vós não sabeis onde venho, nem para onde vou. Versículo 18. Eu testifico de mim mesmo, e o Pai que me enviou também testifica de mim. Então, aí no primeiro versículo ele falou que ele é, né, a luz. Então, ele está testificando de quem? Né? Dele mesmo. Ele está falando assim, que ele está testificando dele e ele sabe essas coisas porque ele veio do Pai. Ele falou assim, olha, o que ele está afirmando nesse texto? Ele está falando assim, eu sei de onde vim e sei para onde eu vou. E ele está dizendo para todas aquelas pessoas que as pessoas não sabem nem onde elas vieram, nem sabem onde elas vão. Né? Então essa é a afirmação. Ele está dizendo para nós o quê? Que ele sabe onde ele veio, ele sabe onde ele vai. Né? Então quando nós somos regenerados, quando nós temos a salvação em Cristo Jesus, nós sabemos que nascemos de Deus e vamos voltar para Deus. Né?
Então essa é a que está dentro do coração. Mesmo que nós passamos tantas dificuldades, tantas coisas, mas sabemos que um dia nós vamos encontrar com Deus. Então, e o povo, né, que não tem esse conhecimento, ele não sabe onde ele veio e não sabe onde ele vai. Fala que a luz da vida também tem trevas, né? São duas separações já, né? Então, mas aí já está respondido lá em cima, né, no começo, que ele é a luz, né? Mas aí daí mostra a certeza que cada um, a afirmação que ele está dizendo, né? Que ele sabe quem ele é, que ele veio do Pai, que ele é filho de Deus, e que ele conhece o Pai conhece ele, ele sabe onde ele veio e onde ele vai. Né? Essas são as afirmações. Né? Amém? Então o 5 fala assim, ó, o que João Batista, o profeta, foi precursor de Jesus, anunciou como a grande realização de Jesus em 1:29. Né? O que ele afirmou ali, né? Quando ele olhou para Jesus assim? No trecho seguinte, viu João? Ele olhou e fez uma afirmação. Que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, esta afirmação de João Batista, para nós, ela é uma afirmação digna de todo o nosso respeito. E toda, é uma afirmação mostrando aquilo que Jesus veio fazer. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Né? Então, essa afirmação é digna de toda a nossa confiança. Né? Nós temos que confiar nessa afirmação de João Batista. Por quê? Porque foi através disso que nós obtemos todas as coisas. Ser filho de Deus, voltar para casa, as riquezas celestiais em Cristo Jesus, tudo aquilo que Deus nos coloca no patamar, a vida eterna, tudo está relacionado a essa afirmação. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Né? Então nós temos que acreditar, né, e crer que isso o que aconteceu, que Jesus Cristo foi aquele que tirou o nosso pecado e nos levou para um lugar de bênção, um lugar de glória, né, em Cristo Jesus. Para entender completamente esse anúncio, é importante lembrar que o povo judeu, quem João estava falando, era familiarizado com o sistema sacrificial do Velho Testamento, onde as ovelhas e outros animais eram sacrificados pelo pecado. Quando alguém pecava, um animal sem mancha era sacrificado com um substituto inocente, substituto inocente para compensar o pecado. Esse sistema apontava para o tempo quando Jesus iria, e de uma vez para sempre, pelo sacrifício, tirar o pecado do mundo. A leitura de Hebreus do 10, do 1 ao 25, será útil aqui. Né? Então, quem quiser compreender um pouco mais, lê Hebreus, né, do 1 ao 25, nós vamos compreender aquilo que era uma sombra no velho, né? E em Cristo nós vamos se completando em Cristo aquilo que o Pai já estava se tratando conosco, né, a respeito disso. Agora, 6, teria Cristo cometido algum pecado pelo qual devesse morrer? 8:29. Alguém pode ler para nós? Aquele que me enviou está comigo. Não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Não vamos nisso? E aquele que me enviou está comigo. Não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Aqui no 29 está dizendo assim, né? Teria Cristo cometido algum pecado e devesse morrer? Né? Ele está dizendo assim que ele sempre fez a vontade do Pai. Né? Então quer dizer que nunca ele teve em rebeldia contra o Pai. Nunca houve o pecado na vida dele que separou ele do Pai. Né? Então sempre esteve a harmonia que a gente entende da Trindade. Né? Um remete para o outro a adoração. Né? Que nós entendemos que o Pai, ele remete para o Filho. O Filho remete para o Pai. O Espírito Santo não se apega para ele joga para Jesus Cristo. E assim vai a harmonia da Trindade. Então, quer dizer, não havia nem algo que quebrasse essa comunhão. Então, por quê? Porque Jesus não tinha pecado, então não tinha necessidade dele morrer. Né? Então, se ele fez isso, ele fez pelo próximo. Então, por isso que nós temos que se agradar do Evangelho. O Evangelho, a proposta do Evangelho é sempre o outro. Né? O Evangelho de Cristo não é a si mesmo.
Cristo não fez o sacrifício por ele mesmo, ele fez o sacrifício para o outro, para o próximo. Então ele nos chama também nós vivemos para o outro, para o próximo. Então isso é cristianismo, isso é evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Agora o 7 é assim, ó, como o homem, o que o homem que condenou Jesus à morte declarou sobre sua culpa, em 18:39. O homem que condenou Jesus, né, o que ele disse a respeito da sua condenação, né, da sua culpa. E a 18:39. verdade, perguntou Pilatos, ele disse isso e saiu novamente para onde estavam os judeus e disse, não acho nele motivo algum de acusação. Então, você pode ver que Jesus ele foi culpado de algo, né? E Pôncio Pilatos disse que não haveria nada entre a lei romana que ele seria morto. Então ele foi morto por outra coisa. Ele foi morto porque ele se declarou ser filho de Deus. Por isso que ele foi morto. E não é assim que acontece com os cristãos hoje que estão sendo perseguidos? Por que nós morremos hoje? Hoje nós reconhecemos que nós somos filhos de Deus. Entendeu? Reconhecemos que nós temos um irmão primogênito, que é Jesus Cristo, e temos um Deus Pai do céu. Então, por isso que as pessoas hoje, né, em países fechados, perseguidos, são mortos por causa disso, porque declaram ser filhos de Deus. Né? Então, Jesus Cristo, aí nesse 18, mostra que a lei romana não condenava ele, mas a religião condenou ele. Né? Então, a religião condenou ele por ele ser o quê? Por ele afirmar que ele é filho de Deus. O ponto de vista humano, por que Jesus foi condenado à morte? Né? Agora vai esclarecer bem, 19, do 4 ao 7. Né? Mais uma vez Pilatos saiu e disse aos judeus, vejam, eu estou trazendo a vocês para que saibam que não acho nele motivo algum de acusação. Quando Jesus veio para fora, usando a coroa de espinhos e a capa de púrpura, disse-lhes Pilatos, eis o homem. Ao vê-lo, os chefes dos sacerdotes e os guardas gritaram, crucifique-o, crucifique-o. Mas Pilatos respondeu, levem-no, vocês crucifiquem-no. Quanto a mim, não encontro base para acusá-lo. Os judeus insistiram, temos uma lei e, de acordo com essa lei, ele deve morrer, porque se declarou filho de Deus. Então, aqui já bem explicado, né? No anterior, Pilatos não viu nada que ele pudesse morrer. Aqui, o próprio para que ele veio, né? Na verdade, já fala que ele veio para os seus, e os seus não receberam, né? Os seus o rejeitaram. Então, não aceitaram ele como rei, né? Então, não aceitaram ele como rei. E aí, condenaram ele por declarar o quê? Declarar ser filho de Deus. Então quando nós vamos responder alguma pergunta sobre isso, Cristo foi morto porque ele declarou que era filho de Deus. Então, por isso que ele foi morto. E foi morto do modo como Deus estabeleceu, porque nós sabemos que na Páscoa, né? Na Páscoa houve aquele pedido, né? No dia da Páscoa soltava um, e o povo optou por Barrabás. Então Cristo foi morrer, né, no lugar de Barrabás. Na verdade, Barrabás não era para ser solto. E acharam melhor soltar Barrabás e condenar Jesus. Né? Então, mas para cumprir-se tudo aquilo que foi prescrito no livro da lei, nos salmos e pelos profetas. Né? E o 9, e Jesus disse sobre sua morte, em 10, do 11 ao 18. Eu sou um bom pastor. O bom pastor dá vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, revira o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo os arrebata. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece, a mim eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas nesse aprisco. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama,
porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Esse mandato recebi do meu Pai. Então, aqui eu quero fazer 2 comentários. Assim. Ninguém pode dar a sua vida na cruz do Calvário se não for Jesus Cristo. Por quê? Porque o texto ali está dizendo que, independente que nós temos nossas escolhas na vida, mas na verdade a vida não nos pertence. A Bíblia fala que esse corpo é emprestado e a vida também é emprestada. Então não é nossa. Então eu não posso pegar algo que é meu e falar que vou pagar o preço por alguma coisa. Né? Eu não posso pegar algo que eu emprestei do seu Walter e alguém pede, você pode arrumar para mim esse negócio? Você fala, não posso porque eu emprestei do seu Walter, não é meu. Então a vida não é nossa. Então Jesus está dizendo assim, eu posso dar a minha vida porque a vida é minha. Né? Então eu posso dá-la como eu posso retomá-la. Então aí está o sentido do sacrifício de Cristo. Né? Que ninguém pode dar a sua vida, por quê? Porque a vida não é dele, para começar. Ninguém tem a vida por si próprio. Né? A vida pertence a Deus. Então, por isso que o Romanos 11:36 diz que dele, por ele, para ele, são todas as coisas a ele, seja glória eternamente. Amém. Né? Então, a vida pertence a Deus. Então, mesmo que nós falamos assim, não, eu morro no lugar pelos meus pecados, um exemplo, né? Não, eu não posso morrer pelos meus pecados, porque na vida não me pertence. Então o meu sacrifício não é válido. O sacrifício de Cristo é válido, por causa que a vida é dele. Ele tem a vida. Então ele tem poder para dá-la e para retomá-la. Né? E o sentido da pergunta o que Jesus disse sobre sua morte. Ele disse o quê? Que ele dava a sua vida. Né? Ele deu a Marta, né? Ele deu a sua vida, né, em favor das ovelhas. Né? Então essa é a resposta. Então, o que disse a respeito também? Eu dou a minha vida, né, em sacrifício para as ovelhas. Então essa é a resposta. Então é nesse sentido. E o que você pode ver que é bem claro isso, quando Jesus foi pego lá no Getsemane, ele falou assim, olha, eu estava tantas vezes lá no templo, por que vocês não me pegaram lá? Né? Dá a impressão, parece que eu estou fugindo e vocês estão me perseguindo. Não, Jesus se entregou. O que vocês estão procurando? Estou procurando Jesus, sou eu. Estou aqui. Então ele deu a sua vida. Então é nesse sentido, ele não fugiu de ninguém. Né? Ele falou, estava tantas vezes no templo com vocês nunca fizeram nada, agora estão me perseguindo como ladrão. Né? Não, isso é eu estou aqui. Pode me levar. Então ele deu a sua vida. Então, o que ele diz a respeito de sua morte? Ele deu a sua vida para morrer por nossos pecados. Né? Como um bom pastor, que ele diz que o mercenário corre, o outro só arranca a pele da ovelha, então ele dá a vida para as ovelhas. O 10, que tipo de morte Jesus teria de enfrentar? 19:16. Finalmente, Pilatos me entregou a eles para ser crucificado. Então, ele sofreu uma morte de cruz, né? Então, nós entendemos assim, que tem texto da palavra de Deus que diz que Jesus Cristo já era cordeiro morto antes da fundação do mundo, né? Tem muitas pessoas que não aceitam isso que eu vou falar agora, mas é uma verdade, né? Antes de Deus dizer haja luz, ele disse haja cruz. Então Deus fez a cruz antes de dizer haja luz, porque a Bíblia afirma que Jesus Cristo já era cordeiro morto antes da fundação do mundo. Então, antes de fundar o mundo, já era a realidade espiritual que Jesus Cristo ia enfrentar a morte de cruz. Então a cruz já existia antes da fundação do mundo. Então isso já era um projeto de Deus. Né? Não é que Satanás estragou e Deus ficou em apuro. Não, tudo isso estava no controle de Deus. Tudo era um processo, né, de que Deus estava abrindo um parênteses na eternidade, permitindo que o pecado entrasse, mas ele vai fechar o parênteses e vai acabar com isso e vai só ter a eternidade com Deus somente. Porque o pecado nunca sempre existiu. Ele começou a existir de um tempo para cá e Deus já disse quando ele vai se encerrar. Porque quando Deus fundou o mundo, ele já sabia que Adão ia pecar, que o pecado ia ser originado dali. Então, provavelmente, já deveria ser tudo propositado. Por causa da onisciência, né? Que a gente entende essas coisas. Né? Então, o 14. Qual o significado das palavras que Jesus diz em 19:30? Ao morrer pelos pecados dos homens. Né?
já abre em 8:24, tá? Quando, pois, Jesus tomou o vinagre e disse, está consumado, e inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Então, ao morrer pelos nossos pecados, o que Jesus disse? Ele disse está consumado. Então, nós temos que entender assim, ó, o que Jesus fez, irmãos, ele fez em vida. A gente acha que Jesus fez quando ele morreu. Não, o morreu foi todo o processo de sacrifício. Mas o que Cristo fez foi isso quando ele estava vivo, né? Ele tomou o cálice do cálice da indignação, que ele disse que ia tomar, e que os filhos de Zebedeu não conseguiam tomar. Então ele tomou esse cálice vivo, né? Então ele bebeu o cálice da ira de Deus. Então o Pai desencadeou sobre ele toda a ira sobre o Filho. Então o pecado estava espalhado. Quando o pecado se ajuntou num lugar só, aí Deus derramou num lugar só o cálice da ira. Então por isso que aquele que não aceitar que Cristo pagou o preço da cruz do Calvário, vai ter que experimentar esse cálice. Então agora a dívida não é mais contra Deus Pai. Agora a dívida é contra o Filho. Então a ira do Cordeiro. Você pode ver que o livro de Apocalipse fala que os reis, os governadores e muitos se esconderão em caverna contra a ira do Cordeiro. É o Cordeiro que vai julgar. É o Cordeiro que vai desencadear. Ele fala, eu bebi. Se você não aceita que eu bebi, então eu devolvo para você. Porque o Pai já passou para o Filho. Entendeu? O Pai passou para o Filho. Agora, quem não aceitar o Filho, agora ele fala assim, ó, você não quer? Então toma aí, ó, um presente para você. Abraça aí o presentinho. Né? Como não pode beber, então vai pagar, né, por toda a eternidade no inferno. Né? Vai pagar de outro modo, porque não consegue beber. E Cristo, ele bebeu. Então, por isso que ele disse tenestai, está consumado. Né? Por causa disso. Então, ele consumou vivo. E as pessoas que vão para o inferno vão passar isso vivo. Né? Vão experimentar cada cheirinho da ira de Deus a cada eternidade. Né? E isso será, né, que a Bíblia diz, será um lugar muito terrível. Né? E vamos lá agora ao último, né? Qual é a consequência para a pessoa que não olha com fé para Jesus, que morreu para tirar os seus pecados? 8:24, ainda me encerramos aqui. Eu disse que vocês morrerão em seus pecados. Se vocês não crerem que eu sou, de fato morrerão em seus pecados. Então, é o que eu disse para você aqui agora. Né? Se nós não recebemos Jesus Cristo, que ele bebeu aquele cálice da ira, o cálice da ira será devolvido para nós. Né? Não é que está lá em João 3,36? Lembra você, João 3,36? Né? Ali está bem claro, João 3,36. Ali está o juízo de Deus. Né? Ali está a graça de Deus também. Né? Em João 3,36. Alguém pode ler para nós? Mas como eu lhes disse, vocês me viram, mas ainda não creem. Não, 3,36. 3,36. Ah, sei, eu coloquei. Mas eu nem sabia. Por isso, quem crê no Filho tem a vida. É Né? isso. Todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a vida de Deus. Então, você vê? Então, quem não crê no Filho, quem crê no Filho terá a vida. Quem não crê não terá a vida. E o que acontece com ele? A ira de Deus permanece sobre ele. Então, é isso que é a realidade espiritual. Amém? Então, essa é a provisão de Deus para o pecado. É Jesus Cristo. Né? Vamos ficar de pé? Muitas pessoas falam assim, você só fala de Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo. É porque Jesus Cristo é tudo. Amém? Então aqui estamos encerrados em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, muito obrigado.